Fala, rapaziada do meu canal, tô trazendo mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre seja sofista. É o que eu tenho pra falar, conversar com vocês um pouco hoje, fechou? Se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante, em busca dos ex-inscritos nesse canal. Vamos pro vídeo de hoje. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é ser sofista. O que é um sofista, né? Na Grécia Antiga, existia a filosofia em si. O que a filosofia prega? Principalmente a filosofia de Sócrates, da Grécia Antiga. Prega espalhar a verdade para o mundo todo. É o que Sócrates fez, né? Ele questionava e em busca da verdade. Ele usava o que ele sabia para espalhar a verdade para o povo, descobrir a verdade de si próprio ou das outras pessoas, certo? O que o sofista faz? O sofista ele é meio que o contrário. Em vez de ele usar o seu conhecimento, né, para ajudar as pessoas, assim como, sei lá, Sócrates fazia, Aristóteles fez, um sofista ele usa seu conhecimento para si próprio. Por quê? Porque é uma forma de sobrevivência e encantamento das outras pessoas. E o que isso tem a ver no mundo moderno? Você pode perguntar para mim, né? E eu vou dizer para você o seguinte, muito a ver mesmo, principalmente com o jogo social. É o que a gente vai conversar aqui, ó. Beba um café que é muito importante. O café tá quente, rapaziada, eu tô gravando de noite. Então, enfim. Bom, jogo social que eu já comentei tantas vezes aqui, envolve várias coisas. A forma que você se veste, a forma que olham para você, sua reputação. Thiago Krasevich fala do jogo social todo momento. O jogo social ele acontece, você querendo ou não, você jogando ou não, hein? Você usando técnicas ou não, você agindo de forma normal ou não. O jogo social ele acontece. Por que você acha que existem pessoas que se envolvem em grupos, ficam manchadas e não sabem o porquê que estão manchadas, entende? Porque o jogo social ele existe, as pessoas julgam e subjulgam umas às outras. É assim o tempo todo. O que um sofista faria? Um sofista ele usaria o seu conhecimento, a sua retórica, tudo o que ele sabe para si próprio. Esqueça a moral, esqueça a ética, esqueça tudo, todo esse tipo de coisa, né, que a gente tem como sociedade. Esqueça a ética, a moral, o que é certo, o que é errado. Aqui a gente está falando de objetivos e sobrevivência no campo social. Não há o que é certo, o que é bem visto pela sociedade, o que é amoral, o que é ruim, né? Esqueça esses termos, essas definições pré-programadas que as pessoas colocaram na sua cabeça e na cabeça de pessoas que você conhece. Porque no jogo social, como escola, trabalho, na maioria das vezes as pessoas elas subjugam e julgam umas às outras o tempo todo, né? Encaixopando elas em ideias inúteis, encaixopando ela em termos sem sentido, atacando ela assim como atacaram o Olavo de Carvalho, entende? Existem figuras reais que sofrem com isso, como o Thiago Krasevich, o Olavo de Carvalho, o Chuper Xandão sofre um pouco sobre isso. Figuras como Sartre, que sofreu bastante por conta das suas posições. Gosto bastante de Sartre, por sinal. Um sofista ele usa de si próprio para sobreviver no campo social. E não existe o que é certo, o que é errado. Se vai trazer benefício para ele, ele vai fazer. Tá? Se vai trazer benefício de alguma forma para ele, seja social, seja financeiro, seja de relacionamento, ele vai fazer. Aqui há uma mistura muito interessante de maquiavelismo e sofismo. Eu acho que, de certa forma, há uma forma de misturar os dois, porque os conceitos eles são parecidos, né? Os conceitos do maquiavelismo são parecidos com os conceitos do sofismo. O maquiavelismo, para quem não sabe, tá assistindo de paraquedas, o maquiavelismo ele é uma filosofia moldada em cima de Maquiavel, que as pessoas moldaram como um sistema social, entende? Um sistema de social diferente. Um dos princípios do maquiavelismo é colocar a si próprio acima de tudo. O que significa isso? É colocar seus princípios, valores acima de tudo. Acima de sentimento, pessoas, ideologias, autoridades. É colocar o que você quer acima de tudo. O que importa no final é o poder. O que importa no final não são sentimentos. Entende? O que importa no final é a sua relevância. Por isso que eu não condeno o sofismo. Eu não condeno quem é um sofista moderno. Tá? Eu não condeno muito porque é um sinal de sobrevivência no campo social. Vamos analisar um sofista, né? Como ele age no seu sentido de que... Vamos pegar como exemplo
um Joãozinho. Eu sempre gosto de dar o exemplo de Joãozinho para vocês. Joãozinho, ele tá na escola. Um ambiente hostil. A gente sabe como ele é hostil, ainda mais na escola brasileira. Um ambiente hostil, onde tem vários tipos de grupos centrados. Existe o grupo dos inteligentes, dos vagabundos, dos burros, dos quem fazem bagunça, dos que jogam bola. Ou seja, existem vários grupos encaixotados, certo? Existem vários moldes. Alguns moldes conversam. Os burros às vezes conversam com os que jogam bola. Os nerds às vezes conversam com as garotas que ninguém gosta, as garotas que rejeitam, é o que sobra pra eles, e etc. Vamos imaginar um sofista no meio de tudo isso. Qual o objetivo de um sofista ali dentro? Pode ser sobreviver, pode ser ter relevância, pode ser representante, pode ser não aparecer, pode ser qualquer um. Vamos definir um objetivo? Vamos definir que o objetivo dele é relevância. O objetivo de Joãozinho, sofista, é ser relevante nesse meio. O que ele vai fazer? Ele vai analisar. Ele vai passar um mês no máximo analisando. Analisando o que as pessoas fazem, como elas andam, como elas falam, o que elas gostam, como elas são, sem sentimentos. Isso é um sofista clássico faria. Analisaria tudo, com calma, precisão, certo? Olha como ele sai em vantagem. Né? Porque ele analisou o campo social inteiro. O campo social é como as pessoas se comportam. Ele analisou tudo. E nesse meio termo, você percebe que as pessoas falaram de suas fraquezas, você percebe que as pessoas falaram dos seus erros, você percebe que as pessoas falaram de seus amores, você percebe que as pessoas falaram de muita coisa de si própria. Porque no final as pessoas falam de si próprio o tempo todo. Dos seus gostos, do que eu fiz, do que eu não fiz. É muito difícil a gente ver o contrário. Por isso que quando uma pessoa fala com a outra pessoa sobre assuntos que ela gosta, por isso que a conexão é tão grande. Que por sinal é uma técnica de manipulação e comunicação. Bom, voltando para o sofismo, o Joãozinho analisou tudo. E depois de um mês de tudo analisado, ele fez anotações. E agora ele entendeu o seguinte: se ele quiser ser relevante, ele vai ter que atuar em uma área só. Não tem como ser relevante em todas as áreas, a não ser que você seja um superdotado. No caso do Joãozinho ele não é, ele só é um sofista. Entende? Sofista maquiavélico. E ele quer ser, ele decidiu que vai ser muito relevante em esportes. Então ele analisou, ele percebeu como os garotos que jogam bola são. Ele percebeu que nessa área tá faltando um pivô. Não tem pivô, tá faltando pivô. Ninguém quer ser pivô. Joãozinho apareceu. Joãozinho, como sabe exatamente que cada um gosta lá dos garotos que jogam futebol, Joãozinho vai puxar assunto com eles. Não vai falar sobre ele. Joãozinho vai falar sobre o que ele analisou, sobre o que ele viu, sobre o que os alunos gostam de falar, sobre o que eles falam depois dos jogos, entendeu? Se eles falam de partidas de Champions League, se eles falam de garotas, o que eles falam? Como eles agem? Se eles ficam quietos, eles vão usar, o Joãozinho vai usar isso a seu favor, para poder se aproximar dos garotos que jogam bola, ganhando sua confiança. Depois disso, Joãozinho deve ter aprendido a jogar bola durante esse um mês. Deve jogar o básico de pivô. E assim vai. Você tá vendo como o Joãozinho se infiltrou perfeitamente durante um mês onde ele queria? Você percebeu isso? Isso é estratégia. Isso não acontece do absoluto nada. Nunca vai acontecer do absoluto nada. Entende? Isso é estratégia de jogo. É estratégia de poder. É ver a vida como se fosse um xadrez. Tá? Analisar a vida como se fosse um xadrez é uma maneira de você conseguir saber exatamente o que você está fazendo. Entende? Eu vou mover esta peça, eu vou falar isso, porque aquela pessoa, já sei como ela age, ela vai reagir desta forma, e logo em seguida vai acontecer isto aqui, que vai me dar relevância. Xadrez social. Então, enfim, seja sofista no mundo moderno. Não se esqueça que há efeitos colaterais, cansaço mental, vai sugar do seu cansaço mental, porque não é natural, né? Você está pensando além do que sua consciência foi treinada. Claro que com o tempo se torna normal, né? Mas há um cansaço mental extremo, entende? Não pode ser aplicado por 24 horas, você tem que canalizar isso, você tem que entender, eu vou aplicar aqui, nessas tantas horas, porque é necessário sobreviver aqui. Então você aplica aqui, entende? Então seja sofista, é o que eu digo pra vocês hoje no mundo moderno. Esqueça a moral, esqueça a ética, esqueça tudo isso que a sociedade implantou na sua cabeça. É isso, pessoal, desse vídeo. Beba muito café. É isso, tamo junto, valeu e fui.